Começa agora o Intercampus. Educação e ciência nas ondas da Rádio Universitária. Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. E por falar em Minha UFG, a partir de agora o aplicativo está disponível também para download na versão iOS. Entre outras funcionalidades, o Minha UFG oferece acesso rápido e simplificado a funções como eventos da universidade, notícias, guia estudantil, abertura de chamados e denúncias relacionadas à segurança. A nova versão conta ainda com o novo módulo Locais, facilitando o acesso de qualquer pessoa aos diversos espaços da UFG. O Minha UFG já teve, até hoje, mais de 10 mil downloads. Lançado em 2016, contando com o apoio do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, o Media Lab, e o antigo Centro de Gestão do Espaço Físico, CEGEF, que é a atual Secretaria de Infraestrutura da UFG, o Minha UFG hoje é desenvolvido pela Fábrica de Software do Instituto de Informática e tem apoio da Secretaria de Tecnologia e Informação da Universidade. As principais funcionalidades são segurança, notícias, rádio universitária, que você também pode acompanhar pelo aplicativo, eventos, restaurante universitário, guia estudantil, locais, e essa nova funcionalidade está disponível também para quem baixar pelo iOS, né? E além disso, o Minha UFG pode ser baixado nos celulares Android. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A União Nacional dos Estudantes, UNE, está sob nova gestão. O estudante de Economia da Universidade de São Paulo, USP, o Iago Montalvão, que é natural de Goiânia, é o novo presidente da entidade. Ele foi eleito no último domingo, durante a plenária final do Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília, com 4.053 votos, o equivalente a 70,92% dos votos. E para contar um pouco mais sobre projetos e objetivos frente à entidade, eu converso agora por telefone com o Iago Montalvão, ele que é o 54º presidente da UNE em mandato pelos próximos 2 anos. Bom dia, Iago. Obrigada por falar com a gente aqui da Rádio da UFG. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para poder conversar. Então, Iago, para começar, né, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua trajetória. Quando que você começou a se interessar pelo movimento estudantil? Bom, eu sempre fui muito ativo, assim, né, nas causas sociais. Eu fui estudante também do Colégio de Aplicação da UFG, né, do CEPAI. Comecei a me interessar já ali no ensino médio, fui do Grêmio quando secundarista, né? Gostava muito também de participar das mobilizações do Passe Livre, mas eu comecei a me organizar mesmo efetivamente na universidade. Eu estudei 3 anos de História na UFG antes de vir para a USP, e nesse período eu ingressei no meu centro acadêmico, fiz parte também do DCE da UFG, e foi quando eu me interessei por esse universo aí do movimento estudantil, do movimento social. Depois passei a ser da diretoria da UNE e cheguei até aqui, né? Então, para mim é uma grande honra poder estar assumindo essa tarefa agora, mas que vem de já um tempo de interesse e de dedicação aí da minha vida também a essas lutas. Claro. Você acha que a sua formação, né, e essa experiência, de certa forma, te levaram a ocupar hoje o posto de presidente da UNE? Sem dúvida. Eu acho que a presidência da UNE, eu enxergo ela muito como uma tarefa coletiva, né, que me foi concedida. E eu acredito que foi dada essa oportunidade pelo fato de que, nesse momento político, eu havia acumulado uma série de atributos com as minhas experiências que me ajudaram a poder contribuir com a entidade nessa medida, né? Então,
acho que ter sido do DCE, ter conseguido atuar na base do movimento estudantil, mas também ter conseguido na diretoria da Uni, ter construído uma série de relações entre o movimento estudantil, acompanhado muitas mobilizações que aconteceram agora no mês de maio, né, ter já feito parte de uma série de lutas, eu acho que me ajudaram a criar uma certa experiência para que eu pudesse contribuir agora ainda mais, né, e fico muito feliz, mas como eu disse, nunca foi uma pretensão, é uma tarefa que eu, assim como as outras tarefas que calharam eu vir assumir, eu assumo mais essa também e espero poder me dedicar ao máximo para poder retribuir aos estudantes brasileiros toda essa representação, essa luta, que eu acho que a Uni tem um papel muito, muito importante nesse momento político e os estudantes hoje, mais do que há muito tempo, precisam da Uni. Essa semana, né, Iago, durante o lançamento do programa de gestão universitária do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, você também aproveitou para fazer um protesto, né, cobrando verbas para a educação e, né, o lançamento do Futuris, né? E a pergunta feita ao ministro Abraham Weintraub nos primeiros minutos do evento de divulgação desse projeto Futuris foi: ministro, né, cadê o dinheiro da educação? Afinal de contas, que respostas você teve? Bom, primeiro nós começamos assim, nossa gestão já nos organizando na luta, né? E na própria terça-feira, que foi a reunião do MEC com os reitores, nós estávamos na frente do MEC protestando, entregando uma carta da União Nacional dos Estudantes aos reitores e aos gestores ali do MEC, mostrando a nossa contrariedade com esse projeto sendo discutido num momento em que as universidades não têm dinheiro para existir, não têm dinheiro para continuar suas atividades. A resposta que nós tivemos naquele momento ali em frente ao MEC foi uma agressão policial para nos retirar da frente do prédio, né? E isso em um ato que estava sendo pacífico. Então esse foi o nosso primeiro protesto. Já no segundo dia, que foi na quarta-feira, quando eu, inclusive, entrei ali no evento, muito embora nós não tenhamos sido convidados, porque não é de praxe nesse governo chamar os estudantes, os professores, né, para fazer parte dos espaços. Então, nós não tínhamos sido convidados, mas fiz questão de ir lá para mostrar nossa indignação, porque não é possível que se esteja debatendo um projeto que pode privatizar uma grande parte da universidade brasileira, né, pode colocar a nossa universidade à dependência do setor privado, enquanto isso as universidades e os estudantes em desespero por falta de verbas. E a resposta que nós tivemos foi nula, né? O MEC, como sempre, tergiversa sobre esses temas, né, tenta assumir uma postura de que os críticos são desinformados e de que eles estão abertos para o diálogo, quando, na verdade, nós sabemos que eles não estão abertos para o diálogo e que nós temos informação suficiente para discordar desses processos, né? Então, o MEC não põe em debate o problema de verbas das universidades hoje. Essa é a nossa grande crítica, né? Como nós vamos resolver esse problema de verba que a universidade, inclusive a UFG, mas tantas outras, podem não conseguir encerrar o seu semestre, né, letivo, Sim. porque não vão ter dinheiro para sustentar o funcionamento da universidade. Iago, o país, né, presenciou uma atuação forte dos estudantes nessas manifestações recentes contra o corte de recursos das universidades, né, contra a reforma da Previdência também, como há muito tempo a gente não via, né, essa atuação dos estudantes. Na sua opinião, os estudantes agora estão mais mobilizados? Estão, como já estiveram em outros momentos da história do país, né? Agora, o fato é que quando o país ele vive em um momento de avanços, de pautas positivas, é natural que as pessoas se mobilizem em torno de agendas positivas, né? Como nós fizemos no governo Lula e Dilma, que nós aprovamos as cotas, aprovamos o PME, os 10% do PIB para educação, o ProUni, né? Tantas pautas positivas. Agora, quando o país vive momentos de crise, como foi com o governo Collor, por exemplo, como foi na ditadura militar, como foi em outros momentos da nossa história, os estudantes são sempre chamados a serem os primeiros, a serem a vanguarda da mobilização social que resiste contra esses ataques, né? Então, é claro que no momento em que você sofre ataques aos direitos, à educação pública, à universidade como um todo, é natural que as pessoas aumentem o seu nível de indignação e se mobilizem mais, né? Então, eu acho que a Uni ela teve papéis diferentes em cada momento histórico. E nesse momento histórico, o nosso papel é canalizar toda essa indignação das pessoas, da juventude,
para lutar contra esses retrocessos, né? E eu acho que nós temos feito isso muito bem. Afinal, o mês de maio, dia 15, dia 30, que convocado pela UNE, pelas entidades do movimento educacional, nosso congresso, que foi um congresso muito grande, e agora o dia 13 de agosto, que nós estamos convocando novamente, e esperamos ser um dia de muitas mobilizações com estudantes no Brasil todo. Bom, dia 13, então, tem uma manifestação já de rua, né, já programada, né? O que a gente pode esperar? Como é que vocês pretendem envolver a sociedade nisso? Nós saímos do nosso congresso com o dia 13 convocado. Então, haviam lá estudantes de todo o país, dos 27 estados. E esses estudantes saíram do congresso com a missão de voltar às suas universidades e mobilizar os estudantes. Então, o que a gente espera é que nos próximos dias nós tenhamos muitas reuniões, assembleias, mobilizações pelas redes sociais e conseguir atingir toda essa capacidade de mobilização no Brasil inteiro. Nós esperamos ter um novo tsunami da educação, como foi o mês de maio, com mais de 200 municípios mobilizados, com centenas de milhares, chegando até milhões de pessoas mobilizadas no Brasil inteiro, né? Nós acreditamos que, dada a indignação crescente dos estudantes, dados os ataques e a falta de resposta que o MEC tem dado também, é uma peça forte para que a gente possa ter muita gente na rua de novo. Então a gente espera que o dia 13 de agosto seja de novo muito mobilizado. Tá certo. Nós conversamos com o Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE. Iago, obrigada pela sua participação aqui na rádio da UFG. Parabéns, né, pelo resultado da eleição. Sucesso para você nos próximos anos aí frente à UNE. Obrigado, eu agradeço também novamente. Novamente também me coloco à disposição para, sempre que puder, nós conversarmos aí sobre temas importantes para o nosso país. Estamos apresentando Intercampus. O Ministério da Educação lançou na última semana uma carta compromisso com objetivos para a educação básica até 2022, além de uma meta geral para os próximos 12 anos. Chamado Compromisso Nacional pela Educação Básica, o documento deverá ser usado como um plano estratégico para políticas da pasta. No entanto, para alguns especialistas em educação, a carta compromisso do governo federal deixa de lado o Plano Nacional da Educação, que é considerado o eixo norteador para a elaboração de políticas públicas para a área da educação. Nós conversamos com o professor Luiz Dourado, da Faculdade de Educação da UFG, e ele falou mais sobre a importância do PNE. Vamos acompanhar. O Plano Nacional de Educação, o PNE, completa em 2019 5 anos de vigência. Sancionado pela presidente Dilma Rousseff, a lei é composta de 10 diretrizes, como erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar, por exemplo. O texto prevê também a inclusão de 20 metas educacionais ao longo de uma década. Mas será que essas metas têm sido cumpridas de forma satisfatória? Quem vai responder essa pergunta é o professor Luiz Fernandes Dourado, da Faculdade de Educação da UFG. Bom dia, professor. Obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Universitária. Bom dia, é uma satisfação participar do programa, agora na Rádio Universitária. O que é o PNE? Por que ele é tão importante para a educação, professor? O PNE, quer dizer, ele é um plano, né? Quer dizer, ele é um plano de longo alcance, quer dizer, um plano nacional para toda a educação nacional, com a vigência de 10 anos. E ele foi construído a partir de uma proposta do governo federal, que foi encaminhada para o Congresso Nacional, tramitou no Congresso Nacional por quase 4 anos, teve uma ampla participação da sociedade civil. Né? Então, o plano, ele é fundamental porque ele é uma referência, eu digo, inclusive, que ele é o epicentro para as políticas educativas, ainda que não tenha sido, isso não esteja se efetivando, né? Mas esse plano representa um esforço da sociedade civil e da sociedade política de pensar políticas e a gestão da educação com a finalização de financiamento para viabilizar tanto a democratização da educação básica quanto da educação superior. Pois é, e o país agora, né, passa por um momento de corte de verbas do Ministério da Educação, né, para verbas que são destinadas à educação básica, superior, à pesquisa também. E esse corte de verba coloca em risco a concretização das metas que estão estipuladas no PNE? Certamente. Quer dizer, eu diria que antes mesmo desses cortes, o PNE já estava em risco com a emenda constitucional 95/2016, né, que congelou os gastos sociais por 20 anos,
Então, ali já tínhamos uma estagnação, né, de recursos para a área educacional e, no médio prazo, uma redução desses recursos. Mas, além disso, os cortes, por exemplo, para a educação superior, na ordem de 30%, praticamente inviabilizam as universidades federais. Muitas delas só vão ter recursos para encaminhar suas atividades até setembro, outubro desse ano, né? Mas os cortes não foram somente para a educação superior, foram também para a educação básica. O governo federal, ele assume um conjunto de repasses para estados e municípios, e isso também foi reduzido. Então, o que nós estamos evidenciando é não apenas uma estagnação do Plano Nacional de Educação, ou seja, as metas não estão sendo encaminhadas, mas, além disso, nós estamos tendo perdas, o que significa dizer que numa área em que você, por exemplo, precisa investir muito na universalização da educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos, não estamos fazendo isso, ou seja, não estamos cumprindo a meta, nem muito menos a meta de expansão da educação superior que prevê para a década, né, o Plano Nacional de Educação vai de 2014 a 2024, apresenta a duplicação das matrículas na educação superior. Sim. E o que a gente está vivenciando neste momento é um corte do orçamento atual. Então está em questionamento, o funcionamento das instituições até o momento. Então, quer dizer, a sua expansão, a interiorização, tudo isso prejudicado. Uhum. Ou seja, podemos afirmar que o Plano Nacional de Educação, neste momento, está absolutamente secundarizado pelas políticas federais. Uhum. Em relação a esses investimentos, professor, tem muita diferença entre investimentos direcionados aos municípios brasileiros? E se tem essa diferença, por que isso acontece? Veja, nós temos algumas medidas, né? Como, por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, que ele é um fundo de natureza castorial, em que você tem a participação da União, dos estados e dos municípios, isso com a perspectiva de equalizar o gasto da educação, chegar a um custo aluno que seja compatível. Então, eu diria, esse é um fundo que tem esse caráter e que cria uma maior possibilidade de melhoria do campo educacional. De outro lado, você tem verbas, que são verbas encaminhadas por meio de projetos, de planos de trabalho, por emendas parlamentares, e essas aí, certamente, quem tem um pouco mais de força nos termos do ente federado, na relação com a União, leva a maior fatia de recursos. Pode gerar, sim, uma desigual distribuição de recursos. E, na prática, o que se faz para resolver essa situação? Olha, quer dizer, nós temos uma alternativa que é muito importante, que já definida no Plano Nacional de Educação, que é instituir um Sistema Nacional de Educação, que estabelecer também políticas perenes de distribuição de financiamento, considerando o custo aluno-qualidade, né? Quer dizer, o custo aluno-qualidade, ele é uma questão central, que teria uma definição de custo aluno no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que criaria um fundo com todos esses recursos, e isso seria repatriado. Mas, obviamente, que além disso, o Plano Nacional de Educação prevê a ampliação dos percentuais do PIB, Produto Interno Bruto, para a educação nacional, né? Então, para você ter uma ideia, em 2015, 2014, o gasto em educação era em torno de 5% do Produto Interno Bruto, 5,5%. Então, a perspectiva do Plano Nacional de Educação é de chegarmos a 2024 com 10% do Produto Interno Bruto destinado à educação. Mas o que nós estamos vivenciando nesse momento? A aplicação está menor que estava em 2014. Ou seja, não se ampliou os recursos, ainda que as metas requeram isso, porque precisa colocar mais crianças no ensino médio, na educação infantil, mesmo no fundamental, na educação superior. Então, muito concretamente, o PNE traz elementos de equalização para a educação nacional. Uhum. Mas, para isso, é necessário que o PNE seja entendido como uma política de Estado e não de governo. Quer dizer que não está restrita apenas aqueles 4 anos do governo. Tem que ter uma responsabilidade do gestor e dos gestores, né, ao longo dos anos, né, professor? Certamente. É preciso pensar a educação nacional, primeiro, de maneira articulada, né, a partir de um regime de colaboração envolvendo a União, Estados e
municípios, com um fundo redistributivista, né? E, obviamente, com a melhoria dos processos de gestão, com mais eficiência, eficácia e efetividade, né? Mas, de qualquer modo, há necessidade de novos recursos. É falsa a premissa de que os recursos que nós dispomos hoje para a educação, eles são suficientes. Há desafios enormes no campo e nas cidades para garantir o acesso e a permanência dos estudantes com qualidade social. Então, é preciso, sim, melhorar os processos de gestão, é preciso mais investimento e é preciso uma política que envolva os entes federados de modo a ter uma distribuição mais equitativa entre estados, municípios, estados e União, Distrito Federal. Certo. Esse levantamento de 2018 mostra que o Brasil tinha 787 mil jovens com idade entre 15 e 17 anos fora da escola, né? Os dados são do Anuário Brasileiro da Educação Básica, né? Como é que se reverte essa situação, professor? Olha, essa perspectiva, o Plano Nacional de Educação, quando a gente pega as 3 primeiras metas dele, né, elas são metas direcionadas à educação básica, né? Então, uma grande definição é de que a educação básica obrigatória no Brasil, que é de 4 a 17 anos, deveria ter sido universalizada até 2016. Não foi. Então, já tem esse débito com o Plano Nacional de Educação. O segundo, muito concretamente, criar as condições objetivas. Para você ter uma ideia, na pré-escola, que equivale a 4 a 5 anos, nós temos 7% das crianças fora da escola. Esse corte escolar, que é um corte de educação obrigatória. Então, é necessário uma política ativa, né, de busca, de estímulo para que essas crianças venham para a escola. No caso do ensino médio, são 8%. Você tem uma boa clientela que é o chamado nem. No caso do ensino médio, nem estuda, nem trabalha, que está realmente num processo alijado da sociedade. Nós temos problemas com relação à alfabetização, então é um conjunto de questões que é preciso melhorar os processos de gestão, é preciso políticas de maior alcance de qualidade, e isso implica necessariamente uma articulação entre gestão, financiamento, né, e até, obviamente, de um sistema mais articulado no campo da educação nacional. Então quer dizer que essa fatia da população aí, nem, né, não trabalha, não estuda, não necessariamente está fora da escola porque não se interessa por esses assuntos. São outras questões envolvidas também, né? Essa questão que você traz é extremamente importante. Não é uma decisão de autoexclusão, né? Quer dizer, não vou para a escola. São as condições objetivas que não permitem. Para você ter uma ideia, mesmo em algumas instituições públicas, um bom exemplo disso foi a expansão federal, para que os alunos de segmentos DI possam continuar os seus estudos, eles precisam de política de assistência estudantil. Mesmo sendo a oferta gratuita, há necessidade desse apoio. Então, o que a gente percebe muito claramente é que há uma dívida histórica do Estado brasileiro com essa parcela da população. E aí, para isso, há uma necessidade de se priorizar mesmo políticas, né, políticas amplas, que garantam não apenas o acesso, porque não basta garantir que essas crianças que estão fora adolescentes e jovens que estão fora da escola, entre a escola. É preciso garantir condições de sua permanência lá, o que significa políticas de apoio estudantil. Claro. Outra questão também que o PNE aborda, né, como meta, diz respeito ao professor que atua numa disciplina diferente, né, da qual ele tem formação. Então, esse dado também do Anuário Brasileiro da Educação, divulgado essa semana, mostra que 37,8% dos docentes dos anos finais do ensino fundamental não tinham a licenciatura ou complementação pedagógica na área da disciplina, né, pela qual eles eram responsáveis. Por que essa realidade ainda persiste no nosso país, professor? Essa é uma realidade realmente bastante severa e ela tem a ver com uma grande rotatividade dos docentes, né, quer dizer, nós temos, por exemplo, algumas situações de município, mesmo de estados, em que não se realizam concursos públicos. Então, você fica com a situação de profissionais com contratos precários. O Goiás é um exemplo disso. A rede pública estadual tem um número muito grande de professores que não são concursados.
e que não tem acesso a uma formação contínua. Então, para você ter uma ideia em termos da realidade do Brasil, né, hoje em torno de 25% do total, aí esse dado que você trouxe é relativo ao ensino fundamental, né, mas 25% do total dos professores não tem a formação inicial requerida, que a formação inicial requerida é a licenciatura, né, mas dentre aqueles que têm licenciatura, você tem muitos que têm uma licenciatura em uma área e atuam em outra. Então é preciso equalizar. A formação de professores é algo extremamente importante. Quando eu estive no Conselho Nacional de Educação, eu fui relator das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de professores. E aquelas diretrizes, elas propunham alternativas para sanear essa situação. Quer dizer, você precisa resolver a situação do professor que está no sistema e que não tem a formação. Você precisa garantir que novos possam, por meio de concursos, ser admitidos com a formação. Então, nós propusemos nas diretrizes 3 frentes de formação. Quer dizer, a licenciatura, a formação pedagógica para graduados, né, quer dizer, o professor que já está em exercício, que tem uma graduação, mas não tem a licenciatura, então faria a formação pedagógica, e a segunda licenciatura, que é para este caso de um professor, por exemplo, que é da área de matemática e que atua em física e história, quer dizer, que às vezes vem fazendo isso há 5, 10 anos, ele faria uma segunda licenciatura com tempo abreviado. Quer dizer, então, há possibilidades. O Plano Nacional de Educação, as metas 15, 16, 17 e 18 são voltadas à valorização dos profissionais da educação, né, envolvendo formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Então, se o plano, de fato, for implementado, nós vamos ter, no médio prazo, uma melhoria desse cenário hoje tão difícil em termos da formação de professores. Professor, para quem tem interesse, quer aprofundar, né, um pouco mais essa temática a respeito do PNE, o senhor tem um livro, né, a respeito desse assunto, né, professor? Como acessar esse livro? Onde ele está disponível para venda? Esse livro ele está esgotado, mas ele está disponível para download, que é um livro que foi produzido pela Universidade Federal de Goiás com a editora da ANPAI, que é a Associação Nacional Política de Administração da Educação. Então é possível acessar no site da ANPAI, ANPAE, o livro e fazer o download. É o Plano Nacional de Educação, o epicentro das políticas de Estado para a educação brasileira, não é isso? Isso, quer dizer, é um livro que defende que o Plano Nacional deve ser o eixo, né, o centro, o epicentro das políticas educacionais. Então tem esse livro, mas também tem um outro que é uma obra coletiva com a participação de vários autores, né, analisando, já fazendo uma avaliação do Plano Nacional de Educação. Esse outro está disponível para venda porque não está esgotado. Eu tenho trabalhado muito essa temática, acho que o Plano Nacional de Educação é importante nas nossas lutas de resistência pela melhoria da educação nacional. Entendo que a defesa da efetivação, da materialização do plano é hoje algo fundamental para a educação brasileira. Tá certo, nós conversamos com o professor Luiz Fernandes Dourado, da Faculdade de Educação da UFG, né, um pouco a respeito do Plano Nacional de Educação, o PNE, os desafios, né, e o que já foi feito aí nos últimos 5 anos. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária. Sou eu que agradeço, é sempre uma satisfação participar dos programas da Rádio Universitária, que muito contribuem, né, para pensarmos de maneira crítica, com indicadores, as políticas sociais e particularmente as políticas educacionais. Então, muito obrigado. Com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela audiência e até amanhã.